A Viúva Negra é a minha Vingadora favorita, e depois de mais de 10 anos ela finalmente ganhou um filme solo no universo cinematográfico da Marvel. Eu queria muito falar sobre essa personagem aqui no canal, mas eu achei que não fazia muito sentido trazer um vídeo de crítica ou de comentários sobre o filme, porque muitas pessoas já fizeram isso e eu estaria só repetindo várias coisas, eu não teria nada de novo pra acrescentar. Então eu decidi fazer um vídeo relembrando a trajetória da Natasha Romanoff nos filmes da Marvel e também comentando um pouquinho sobre a importância da representação feminina nessa personagem ao longo dos anos. Esses são tópicos que poderiam render uma conversa muito longa, de horas, mas eu vou dar o meu máximo para não deixar esse vídeo muito extenso. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre séries, música, filmes, livros e assuntos que giram ao redor disso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Vamos lá! Tanto nos filmes quanto nos quadrinhos da Marvel, Natasha Romanoff é uma super-heroína russa que foi recrutada pelas Forças Armadas Soviéticas e integrou o programa Viúva Negra, recebendo um treinamento na Sala Vermelha, que em inglês é chamado de Red Room. Esse é um programa cujo objetivo é transformar mulheres em assassinas e espiãs de elite. Anos depois de ter passado muito tempo no programa Viúva Negra, a Natasha é então recrutada e contratada pela S.H.I.E.L.D. e começa a trabalhar em missões para essa organização ao redor do mundo. Nesse vídeo a gente vai focar na trajetória e na importância da Viúva Negra nos filmes da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, deixando os quadrinhos, a história dela nos quadrinhos de lado. A Viúva Negra de Scarlett Johansson apareceu pela primeira vez no universo compartilhado da Marvel no filme Homem de Ferro 2, no ano de 2010. Ela é apresentada com um nome falso para o Tony Stark, como uma tabeliã da área jurídica que está ali porque precisa de umas assinaturas do Tony sobre as indústrias Stark, em alguns documentos sobre as indústrias Stark. O Tony decide contratá-la como sua assistente pessoal, porém mais tarde ela se revela como uma agente da S.H.I.E.L.D., que foi enviada para ficar de olho no Tony Stark e também para verificá-lo como uma possibilidade para a iniciativa Vingadores. Recentemente, numa entrevista sobre o filme Viúva Negra de 2021 que a Scarlett Johansson deu, a atriz falou sobre o seu primeiro filme da Marvel. Ela relembrou essa época. E ela falou especificamente sobre a representação da sua personagem e a representação feminina como um todo em Homem de Ferro 2. Ela disse o seguinte: enquanto Homem de Ferro 2 foi muito divertido de fazer, teve muitos bons momentos, a personagem é muito sexualizada. Falam sobre ela como se ela fosse um objeto, uma posse. E eu concordo bastante com essa declaração. Vamos tentar exemplificar isso. Por exemplo, quando Tony a conhece a personagem, ele pergunta pra Pepper quem ela é. E a Pepper responde: ela é potencialmente um processo de assédio sexual muito caro se você continuar olhando pra ela desse jeito. É a primeira informação que a gente tem, praticamente, sobre a personagem. Mais pra frente, no mesmo filme, tem uma cena da Natasha trocando de roupa no carro, enquanto o Happy tá dirigindo. E ela tá trocando de roupa porque ela vai vestir o seu traje de luta, de combate. E o Happy quase bate e capota o carro porque ele fica muito tempo olhando pra ela sem roupa atrás do carro. Então a gente tem algumas cenas e outros momentos também, além desses dois, onde de fato a Viúva Negra ela é bastante sexualizada, ela aparece nesse contexto em várias cenas ao longo do filme. A Scarlett também mencionou nessa mesma entrevista a importância da Marvel ter afastado essa personagem dessa hipersexualização ao longo dos anos, culminando na representação que a gente tem dela em Viúva Negra em 2021, que é muito diferente desse início. Talvez se a gente tivesse tido um filme da Viúva Negra 10 anos atrás, ele teria tido uma conotação e uma hipersexualização mesmo da Viúva Negra que a gente não gostaria de ver hoje em dia. Apesar disso, é nesse filme também, em Homem de Ferro 2, que a gente tem a primeira cena de combate da Viúva Negra. E toda vez que eu penso nela, em Homem de Ferro, essa é a cena que me vem à cabeça. É essa a imagem que eu tenho dessa personagem, não só nesse filme, mas ao longo de toda a trajetória dela no MCU. No primeiro filme dos Vingadores, em 2012, a Natasha teve um papel bem importante e a gente foi descobrindo um pouquinho mais sobre ela. Porque quando ela aparece em Homem de Ferro 2, é tudo muito raso ainda, já que a história não foca na personagem. Em Vingadores, de 2010,
Loki, deus da trapaça, irmão do Thor, rouba o Tesseract de dentro das instalações da S.H.I.E.L.D. e usa o poder de controlar mentes para controlar o Clint Barton, também conhecido como Gavião Arqueiro. Então, o Nick Fury reúne um grupo de heróis para tentar defender a Terra e derrotar Loki. Aqui, nesse filme, a gente descobre que a Natasha entrou no radar da S.H.I.E.L.D. como uma inimiga, como uma ameaça à segurança global. E o Clint tinha sido enviado para matá-la, mas ele toma uma decisão diferente e decide recrutá-la ao invés disso. E a gente percebe que os dois têm uma relação bem próxima. Então, ao lado de Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor e Gavião Arqueiro, a Viúva Negra forma os Vingadores e juntos eles enfrentam as ameaças de Loki. Esse sexteto é o sexteto de Vingadores originais. Então a Viúva Negra foi uma personagem que fez parte dos Vingadores no MCU desde o início, e ela foi a primeira Vingadora mulher. Quando a gente pensa no público-alvo dos filmes da Marvel, acho que a resposta mais óbvia é homens, e especialmente homens brancos. E homens, eles preferem normalmente assistir filmes de super-heróis protagonizados por homens. E a maioria desses homens tem uma imagem e uma perspectiva feminina de mulheres como super-heroínas bem distorcida, bem específica. Entretanto, a Marvel sempre teve também um grande público feminino. Eu sou uma mulher, eu adoro os filmes da Marvel, eu conheço várias amigas, várias mulheres que também gostam muito de assistir a esses filmes. E todo mundo, de certa forma, quer se ver representado no audiovisual. O público da Marvel precisava de super-heroínas. E Natasha Romanoff foi a primeira delas. E por ter sido a primeira, eu acho que eu nunca vou superar o fato dela também não ter sido a primeira mulher a ganhar um filme solo no universo da Marvel. O primeiro filme da Marvel focado numa personagem feminina foi Capitã Marvel, que veio só no ano de 2019, 11 anos depois do lançamento de Homem de Ferro 1, que foi o primeiro filme dessa franquia. Tempo demais passou, muitas outras coisas poderiam ter sido feitas. A Viúva Negra deveria ter tido filmes solo antes, ela merecia ter tido uma trilogia de filmes, assim como Capitão América, Thor e Homem de Ferro tiveram. Inclusive, tem uma cena no primeiro Vingadores do Loki conversando com a Viúva Negra, onde o Loki fala pra ela assim: será que você é capaz de limpar tanto vermelho, tanto sangue que tem na sua conta, né, nas coisas que você já fez? A filha de Dreykov, São Paulo, o incêndio no hospital, ele menciona essas três coisas. E assim, aí mesmo, nessa mesma cena, a gente já tinha várias possibilidades de enredos para filmes da Viúva Negra. Então, tava revendo essa cena e eu pensei isso. Enfim, a terceira aparição da Viúva Negra veio em Capitão América, o Soldado Invernal, em 2014. E moralmente esse filme deveria se chamar Capitão América e Viúva Negra, porque ela tem muito tempo de tela aqui e ela é uma parceira mesmo do Steve Rogers nessa missão. Aqui, ela e o Steve se unem para derrotar o Soldado Invernal, que revela ser Bucky Barnes, o melhor amigo do Capitão América, que sofreu com vários experimentos nas mãos da Hydra, uma organização terrorista que a gente conhece muito bem. Eu gosto muito da dinâmica da Scarlett Johansson com o Chris Evans nesse filme e nos outros filmes da Marvel onde eles estão juntos. Sempre que eles estão atuando juntos, eu gosto muito dessa dinâmica, eu acho que eles têm uma química em cena que funciona muito bem, os dois parecem muito confortáveis na presença um do outro. Eu acho que essa dupla de Vingadores trabalhando junta provavelmente é a minha favorita de todo o MCU. Tem uma cena nesse filme onde a Natasha pergunta pro Steve quem ele quer que ela seja. E ele responde pra ela: que tal uma amiga? Ela, por sua vez, ri e diz que acha que o Capitão América tá no ramo profissional errado. Como essa personagem mudou, né? Eu vi essa cena dela e depois de ter assistido todo o restante da trajetória dela no MCU, é engraçado assistir essa cena. Porque a gente vê o quanto ela era uma pessoa solitária, que se afastava, que não estabelecia muitas relações de confiança, de amizade, de parceria, de carinho. E a gente percebe, depois de todos esses filmes, de toda essa evolução mesmo da personagem, o quanto ela mudou. O quanto ela aprendeu a realmente confiar nas pessoas e o quanto ela se permitiu formar uma família. Ela foi de alguém que se importava com poucas pessoas para alguém que fez o possível e o impossível para recuperar a família que ela encontrou nos Vingadores. Eu acho que esse filme, Capitão América Soldado Invernal, é onde a Nath tem mais tempo de tela até, claro, o filme solo dela, agora em 2021.
E tem muito espaço para ela mostrar muita coisa sobre a personagem, né? A gente descobre muito sobre as habilidades dela, tanto habilidades de combate quanto habilidades de inteligência. Ainda assim, existem algumas cenas de flirt entre ela e o Steve Rogers. Os dois chegam até a protagonizar o primeiro beijo entre Vingadores da Marvel, ainda que dentro de um disfarce ali, como parte da missão que eles estão desempenhando. Existem algumas críticas a como, muitas vezes, heroínas mulheres são sempre reduzidas a interesses amorosos. E eu acho que com a Natasha não é tão simples assim. Ela é uma personagem complexa, ela tem nuances variadas de heroísmo ao longo da franquia da Marvel, mas vez ou outra ela foi colocada, posicionada em situações levemente românticas de forma desnecessária e sem um grande desenvolvimento. O problema, óbvio, não é ela ter interesses amorosos, o problema é a falta de construção para isso ao longo das histórias. Então aqui tem um pouquinho dela com o Steve Rogers, eu juro pra vocês que eu shippo muito, torcia muito pra um dos filmes desenvolver isso de alguma forma, não aconteceu. Em Capitão América Soldado Invernal isso não me incomoda muito, porque como eu disse, eu gosto da dinâmica da Natasha com o Steve Rogers, mas em Vingadores Era de Ultron, eu já tenho uma impressão um pouquinho diferente. No segundo Vingadores de 2015, os Vingadores eles se reúnem, dessa vez para enfrentar uma ameaça de inteligência artificial. E um dos principais arcos da Natasha, se vocês bem se lembram, é a relação que ela desenvolve com o Bruce Banner, o Hulk. Ela se torna a única pessoa capaz de acalmar o alter ego do Banner e os dois se conectam romanticamente e até se beijam e conversam sobre a infertilidade dela e sobre a impossibilidade dele também de ter filhos. Mas nada disso é muito bem desenvolvido. Esse interesse amoroso ele praticamente surge do nada e praticamente também desaparece do nada. É um relacionamento que tenta trazer mais profundidade para os dois personagens e falha. Em partes porque tem uma narrativa bem maior e mais importante acontecendo e os dois não têm tempo de tela suficiente para explorar isso, mas também pela falta de química entre os atores. Eles são ótimos atores, mas às vezes simplesmente essa química mesmo não existe e não existia aqui. Por outro lado, uma coisa bem interessante que é desenvolvida em A Era de Ultron é que a gente descobre um pouco mais sobre a relação da Natasha com o Clint. E com a família dele, né? A gente conhece a esposa e os filhos do Clint, a gente descobre que a Natasha sempre teve uma relação próxima a essas pessoas. Os filhos dele chamam ela de Tia Nat. Tia Nat, né? No caso, Nat pela pronúncia em inglês. Então foi muito interessante porque no primeiro Vingadores a natureza da relação dela com o Clint era desconhecida. Era uma incógnita. E aqui a gente entende que os dois são realmente muito amigos, melhores amigos. Além disso, Viúva Negra e Capitão América também terminam esse filme, A Era de Ultron, decidindo treinar os novos Vingadores. A Wanda, o Visão, o Sam Wilson e o Rhodey. Já em Capitão América Guerra Civil de 2016, os nossos Vingadores se dividem em lados opostos. As autoridades querem que os heróis assinem o Tratado de Sokovia, que basicamente os obrigaria a agir somente quando autorizados com a supervisão da ONU. Além disso, o Bucky também está sendo culpado por algo que ele não fez, e isso acaba sendo importante nas dinâmicas desse filme. O Capitão América não concorda com esse acordo, não quer assinar. Do seu lado lutam Falcão, Feiticeiro Escarlate, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Bucky Barnes. Já o Homem de Ferro se sente muito culpado por tudo que aconteceu nos últimos anos e quer assinar o acordo. Com ele estão Máquina de Combate, Homem-Aranha, Visão, Pantera Negra e Viúva Negra. Mas, apesar de inicialmente ter ficado do lado do Homem de Ferro, a Natasha percebe que tomou a decisão errada. Ela percebe o quanto salvar o Bucky é importante pro Steve Rogers e o quanto o Steve é importante pra ela, e ela decide ajudar os dois a escaparem. Eu acho que além disso, ela também percebe que o Steve Rogers não vai parar até conseguir salvar o Bucky. O Bucky é realmente muito importante pra ele. E que se o outro lado não der um jeito de ceder, essa família que ela construiu ao longo dos anos vai se destruir. Eles vão se destruir de dentro. Então ela quer impedir isso de acontecer. E é por isso que ela deixa os dois escaparem. De novo, é um ponto muito alto na evolução, na jornada da Natasha no MCU. Porque ela realmente vai construindo e se importando aos poucos com essas pessoas até o ponto em que elas se tornam a família dela e ela faria tudo e qualquer coisa para protegê-los. Porém, essa decisão coloca ela do lado contrário ao lado das autoridades.
e eles começam a persegui-la. Então, ela precisa fugir. A história do filme Viúva Negra, de 2021, lançado muito recentemente, se passa depois dos acontecimentos de Guerra Civil. Então, apesar da Natasha ainda aparecer em outros 2 filmes da Marvel, filmes que foram lançados antes de Viúva Negra, a gente vai conversar primeiro sobre o filme solo dela e depois sobre esses 2 outros filmes. Nessa nossa conversa agora, eu não vou compartilhar muitos spoilers não, vai ser uma conversa bem tranquila. Então, mesmo se você não tiver assistido ao filme, você pode continuar aqui. A Marvel demora 10 anos pra fazer o filme solo da Viúva Negra. Esse filme só vem depois da morte dela no MCU. E pra ajudar, o filme sofre quase 1 ano e meio de atraso por conta da pandemia. Início de um sonho deu tudo errado. Palhaçada. Mas enfim, paciência. Eu sei que muita gente não gostou do filme solo da Viúva Negra, pelo que eu vi as opiniões foram bem divididas, mas eu amei. Muito mesmo, de verdade. E cada um tem a sua experiência, a sua percepção, tá tudo bem, mas aqui a gente vai partir do ponto de vista de alguém que amou o filme, tá bem? A gente descobre muito sobre o passado da Natasha nessa história. Ela encontrou uma família nos Vingadores, já falamos sobre isso, mas essa não foi a única família que ela teve. No filme de 2021, a Natasha reencontra uma família postiça que ela teve na infância durante uma missão da KGB, das forças soviéticas, e eles se unem, os 4 integrantes dessa família se unem para destruir a iniciativa Viúva Negra e o líder dessa iniciativa, o Dreykov. Aqui a gente finalmente descobre de onde a Natasha veio, como foi mais ou menos a infância dela, também mais ou menos como ela entrou no programa, como ela foi recrutada para o programa Viúva Negra, o que aconteceu em Budapeste entre ela e o Clint, com ela e o Clint, na missão que fez com que ela se tornasse oficialmente parte da SHIELD. Ela e o Clint sempre mencionavam Budapeste, sempre falavam dessa missão, mas a gente não sabia o que tinha acontecido e a gente descobre o que aconteceu. Mas esse filme ele vai além. Aqui a Natasha se reconecta com a sua antiga família, com o seu passado e resolve todas as suas pendências. E ela usa todo o trabalho em equipe que a trajetória dela com os Vingadores a ensinou para enfrentar essa jornada. O meu único problema de fato com o filme é o quanto ele demorou para ser lançado e também o fato de que a gente poderia ter tido uma trilogia de filmes da Viúva Negra, da Black Widow, contando a história da Natasha há anos. E esse filme poderia ter sido o último. A gente poderia ter tido filmes antes desses e esse aqui poderia ter sido o último e não o primeiro e único. Esse filme ele também serve muito para introduzir a Helena, que é uma personagem maravilhosa, interpretada pela incrível Florence Pugh. E essa é uma personagem que pode ter um futuro muito longo no MCU e que com certeza vai dar continuidade ao legado que a Natasha construiu nos últimos 10 anos na franquia. No final do filme a gente vê a Natasha dizendo que precisa voltar para consertar as coisas com a família dela. E a gente sabe que ela tá falando dos Vingadores e a gente sabe que ela volta a reencontrá-los nos 2 filmes seguintes, né? Nos filmes Guerra Infinita e Ultimato. Eu acho que o papel da Natasha nesses 2 filmes ganha ainda mais profundidade e significado depois da história dela no filme solo, porque ela realmente se reconecta com a sua família, aceita e abraça suas origens de novo, resolve tudo que ela tem de pendência e esse aprendizado dela com essas pessoas, essa reconexão fazem com que ela decida procurar os seus companheiros, procurar a sua família atual e resolver as coisas e, enfim, fazer tudo que a gente sabe que ela faz. Nos filmes Vingadores, Guerra Infinita de 2018 e Vingadores Ultimato 2019, os nossos super-heróis eles precisam enfrentar uma ameaça como nunca antes. Thanos e as Joias do Infinito, com o objetivo que esse vilão tem de dizimar parte da humanidade. No final de Guerra Infinita, os Vingadores eles falham e o Thanos consegue cumprir com seu propósito. Mas, em Ultimato, a Natasha está determinada a fazer tudo o que for possível para trazer os seus amigos, a sua família e todo o resto do mundo de volta. Em Ultimato tem uma cena de conversa entre a Natasha e o Steve Rogers em que ela diz o seguinte: eu costumava não ter nada, então eu consegui isso, esse trabalho, essa família. E eu me tornei melhor por causa disso, e eu ainda estou tentando ser melhor. Eu acho que essa é uma frase muito significativa e que resume muito bem a jornada dela, e eu já tô quase chorando porque esse filme mexe comigo. O destino da Natasha mexe muito comigo. Ridícula que sou. Enfim, essa frase dela resume muito bem e explica muito bem a trajetória dela nesse final que a personagem tem nos 2 últimos filmes, principalmente no último filme que ela participa
cronologicamente na Marvel. A gente entende aqui que ela passou 5 anos de intervalo que a gente tem na história tentando encontrar uma forma de resolver essa situação, de consertar as coisas, de trazer as pessoas que ela ama de volta. E ela não hesita em se sacrificar pra fazer isso, pra trazer todo mundo de volta quando isso se torna necessário. Como vocês sabem, a Natasha morre em Vingadores Ultimato e eu odiei ver ela morrendo nesse filme. Eu lembro de ter ido pro cinema já sabendo que ia ser difícil, que personagens iriam morrer, até porque a gente sabia que os contratos do Robert Downey Jr. e do Chris Evans acabavam em Ultimato. Então, assim, aquele era o fim da linha, aquele era o fim da jornada. Eu fui preparada pra esses dois personagens morrerem. Quando no meio do filme a Natasha morre, eu chorava, mas eu chorava de raiva, porque eu não tava preparada pra ver aquilo. Ao mesmo tempo, é muito coerente com a personagem. Essa trajetória toda dela e esse final é muito coerente com tudo que ela viveu, né? E eu acho que ela jamais deixaria o Clint se sacrificar no lugar dela, sabendo que ele tinha os filhos e tinha uma esposa esperando por ele em casa. E ela não deixaria de se sacrificar, ainda que as chances do plano todo deles dar certo não fossem tão grandes assim. Ela estava pronta pra se sacrificar por essas pessoas que tinham dado um significado para a vida dela, que tinham transformado ela numa pessoa melhor. Me doeu muito, muito, muito ver a cena da batalha final contra o Thanos sem a Natasha, porque ela merecia estar ali. Eu acho que acima simplesmente da morte dela, foi muito difícil pra mim ver aquela cena que era o ápice dos 10 anos de trajetória das primeiras fases da Marvel, dessa primeira década da Marvel, sem a Natasha, que foi a primeira Vingadora Mulher dessa história, que é parte dos 6 originais, ela deu início a isso tudo e ela não tava ali. Pra mim, aquela cena icônica das mulheres da Marvel juntas combatendo o Thanos, sem a Natasha, sem a mulher que deu início, aí sem a primeira delas, sem a primeira super-heroína dessa franquia, foi horrível. Me deixou realmente muito chateada. Eu amo Ultimato, eu acho que é um filme maravilhoso. Eu fui ver no cinema várias vezes, mas todas as vezes eu chorei, todas as vezes eu fiquei com raiva por ter sido do jeito que foi, ainda que eu saiba que seja muito coerente com a personagem. Eu acho que a verdade, em resumo, é que apesar de ter tido uma trajetória bem bonita no MCU e de ter tido uma trajetória coerente na maior parte do tempo, a Viúva Negra foi muito injustiçada pela Marvel ao longo dos anos. Pela falta do filme solo que veio tarde demais, pelo filme solo só ter vindo depois que ela morreu, por deixar esse gostinho amargo na nossa boca de putz, isso aqui é incrível, mas isso aqui poderia ter sido muito mais. Ela merecia muito mais. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, pra gente relembrar um pouquinho essa trajetória, comentar alguns pontos, algumas coisas que foram chamando a minha atenção ao longo dos anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham de tudo que eu falei, com respeito, com carinho, de forma bem tranquila, tá bem? Um beijo muito grande e a gente se vê numa próxima oportunidade. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Twitter, com as pessoas que você gosta e que também são fãs da Marvel, porque me ajuda demais, tá bem? Tchau, tchau!